E aí, vamos fazer aquela revisão básica para a gente fazer a atividade bem tranquila? Pois é, chegou esse momento. Essa nossa aula, ela serve para nós revermos o que nós discutimos na aula e também para fazer a atividade e melhor fixar o conteúdo, tá bom? Então, se ligue comigo. Vamos lá na tela porque nós estamos agora na aula 8.2, que é a aula da atividade. Falar sobre Grécia Antiga. O que é a Grécia Antiga? A organização da sociedade grega. Nós vimos aí que na organização, nós temos os eupátridas, que eram os cidadãos, eram poucos cidadãos, as mulheres não podiam ser, as crianças não podiam ser cidadãs. Nós tínhamos os outros povos, os estrangeiros, que eram os metecos, chamados de metecos. Esses não possuíam, lembra que não podiam possuir terras, pagavam impostos, eram obrigados a ir para a guerra, mas não tinham grande importância social. E por último, nós temos a base da sociedade grega, que era a sua grande maioria. A maioria da população era de escravos. Os gregos possuíam muitos escravos. Estima-se que um grego possuía 18 escravos aí, só para vocês terem uma ideia. A geografia grega, nós vimos que a Grécia Antiga ocupava um território que pode ser dividido em três grandes partes, que é a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular, que é essa de vermelho aqui, grande. Então nós temos aí a península, grande península grega aqui, nós temos a Grécia insular, que são esse vermelhinho cheio de ilhas, e a Grécia continental, é essa parte verde aqui, a Grécia continental, e também temos uma parte que vai lá para o outro lado da Grécia, que era a Grécia oriental, que era essa região aqui da Grécia, que ficava próximo da Ásia Menor. A Grécia era dividida assim, tá ok? Na geografia. E os conceitos gregos? A Grécia, já no século V a.C., os gregos estabeleceram a proporção ideal para o corpo humano, a beleza grega, o conceito de beleza. O conceito grego de beleza pode ser admirado nas esculturas e perseguidos por todos aqueles que buscavam o corpo perfeito. Como nós temos aí os deuses da beleza, que nós vamos encontrar Apolo, que era deus da beleza e da música, Afrodite, que era deusa grega, Narciso, deus da beleza, Édone, deusa grega também da beleza, e outros deuses em outras culturas que nós vamos ver como deus da beleza. A beleza era algo divino. A característica da Grécia é na Grécia, a partir da Grécia que nós temos essa herança. A herança da democracia, ela vem da Grécia. A língua, o desenvolvimento da linguagem, aí hoje essa junção de linguagem que era falado na Grécia, se deu o latim, e o latim deu a derivação da nossa língua, do inglês, do espanhol. Nós temos o teatro, que vem da Grécia, nós temos as ciências desenvolvidas na Grécia, os Jogos Olímpicos, a arte, a literatura, a filosofia, tudo isso são características que vieram do mundo grego e perduram até hoje. E quais são os períodos, professor, que são divididos da Grécia? Nós temos o período aí milênico homérico, que vai do século XV ao século 8 a.C. Perceba que vocês, os séculos antes de Cristo, eles diminuem, tá? Até zerar quando Cristo aparece. Período arcaico, que vai do século 8 ao século 6 a.C., período clássico, que é do século 6 ao século 4 a.C., e o período helenístico, do século 4 até o século 1 a.C., para vocês terem essa ideia aí. Então, queridos alunos, isso foi um pouco que nós estudamos sobre esse mundo grego, para vocês entenderem como essa cultura grega, a característica grega, como a filosofia, a arte, a literatura, os Jogos Olímpicos, as invenções gregas chegaram até hoje, até a nossa sociedade. Faça a atividade que eu já volto com vocês para fazer a correção. Vamos lá! Fácil, né? Tava a atividade? Mamão com açúcar? Tava? Pois é. Foi ali tomar um cafezinho, voltei para corrigir essa atividade com vocês. Porque nós precisamos, dentro dessa atividade,
fixar melhor, porque eu passei um texto complementar para vocês, um texto complementar que fala sobre a Grécia, fala sobre a mitologia grega, fala sobre a estrutura grega, fala também sobre as divisões do período grego, para vocês terem um melhor entendimento. É importantíssimo, um lembrete que eu quero falar para vocês, é importantíssimo que vocês leiam os textos complementares. Os textos complementares vão ser assunto para a prova, os textos complementares são assunto para as atividades e os textos complementares são assunto para melhorar o conhecimento de vocês. As nossas aulas de história eram 80 horas, agora nós estamos com 40 horas de história, porque vai entrar história regional. Então, o texto complementar vai melhorar vocês terem um conhecimento mais amplo da disciplina de história. E a disciplina de história, ela é fundamental para vocês fazerem uma boa redação. Tá bom? Então vamos lá na atividade aí, na tela para vocês. Atividade de sala aí. O que fala essa atividade de sala? Começar aqui pela primeira. As cidades gregas que mais se destacavam no século 5 e 6 a.C. foram Lecônia e Atenas, Esparta e Lecônia, Emotas e Esparta, Atenas e Emotas ou Esparta e Atenas. Essa já começa com mamão com açúcar, né? Começa com mamão com açúcar para vocês. Na nossa aula, nós estudamos o que era uma cidade-estado. Falei para vocês na aula o que era uma cidade-estado. Que na Grécia era formado por cidades-estados. A própria cidade era o próprio país, vamos dizer assim, para vocês terem um entendimento. Era o próprio estado, a própria cidade. É igualmente, vamos dar um exemplo de Roma. Roma não é uma cidade... desculpa. O Vaticano fica dentro de Roma. O Vaticano é uma cidade-estado, para vocês terem uma ideia. O Vaticano é a própria cidade e o próprio estado, e fica dentro de uma outra cidade. Fica dentro de Roma, o Vaticano. Olha aí que coisa interessante. E na Grécia Antiga, nós temos a formação dessas cidades-estados. Cada cidade tinha sua importância. Era o seu estado, era a sua... E cada uma possuía uma importância diferente dentro dessa cidade-estado. E a mais importante, inclusive as duas que entraram em conflito na Guerra do Peloponeso. Esparta e Atenas. O exército espartano, um exército muito conhecido, muito guerreiro, tanto é que eles vão ganhar de Atenas. O exército ateniense também muito forte, muito batalhador. Nas guerras médicas vão ser fundamental para ganhar as guerras médicas ali junto com outras cidades-estados gregas. Então, cada uma dessas cidades-estado ela possuía regras diferentes, governo diferente, forma diferente de se organizar, sua política era diferente, mas cada uma tem sua importância. Mas as principais, na tela para vocês, era Esparta e Atenas. Esparta e Atenas eram essas principais cidades-estado. Vamos para a segunda aí, ó. A civilização grega atingiu seu apogeu. A estrutura da polis e a democracia encontraram seu desenvolvimento máximo, enquanto as artes, a filosofia e o teatro conheceram sua época de maior grandeza. Assinale a alternativa que corresponde ao período, cujas características estão apresentadas no texto anterior. Olha o texto que traz. As civilizações gregas atingiu seu apogeu. Em que momento foi que a civilização grega atingiu seu apogeu? A estrutura da polis, ou seja, da cidade-estado, que eram chamados de polis, as cidades-estados, e a democracia encontraram seu desenvolvimento máximo, enquanto as artes, a filosofia e o teatro conheceram sua época de maior grandeza. Isso aqui está num texto de O Mundo Antigo, de Maria Beatriz, Economia e Sociedade, e pede, assinale a alternativa que corresponde ao período cujas características são apresentadas no texto anterior. É o período helenístico, o período arcaico, homérico, clássico ou pré-homérico? Que período nós estamos falando? E aí, aluno, que período nós estamos falando? Período clássico. Período clássico foi fundamental. Período clássico
ali, século V ou século IV a.C., ele vai ser fundamental para o desenvolvimento da Grécia Antiga. A Grécia ela vai se caracterizar, o período clássico que vai ser antes do período helenístico, ele vai ser fundamental porque naquele momento a Grécia estava no seu auge de desenvolvimento filosófico, artístico, cultural, esportivo, estava sendo o seu auge de desenvolvimento nesse período. É nesse período aí que nós vamos ter Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, sem dúvida, a resposta desse daí está relacionado na tela para vocês, ao período clássico. Sem dúvida nenhuma, é o período clássico. Por que nós sabemos que é o período clássico? Porque justamente falou que a civilização atingiu seu apogeu, ou seja, o que é o apogeu? Apogeu é o seu ápice, seu maior momento, melhor momento. Esse é o apogeu. A estrutura da polis, que era a cidade-estado, ela vai ter a democracia. Encontrar o seu desenvolvimento máximo também, ou seja, seu apogeu. Enquanto as artes, a filosofia e o teatro conheceram na época de maior grandeza. Isso é tudo característica do período clássico grego. Tá? Sem dúvida é o período clássico grego que nós estamos estudando. Conseguiram compreender, alunos? Período clássico grego é esse período. Vamos para a terceira. A terceira ela fala assim, ó. Conforme leitura do texto complementar, olha, eu não falei que é importante ler o texto complementar, porque agora nós vamos para o texto complementar. Conforme leitura do texto complementar, vimos que a poli estabeleceu-se um período arcaico, isto é, a partir do século 8 a.C. Todo o território grego foi ocupado por centenas de polis. Destacam-se algumas como Tebas, olha aqui, ó, daqui são polis, tá? Ou seja, são cidades-estados gregas, que são as polis. Tebas, Atenas, Esparta e Corinto. A característica básica do modelo da cidade que se estabeleceu na Grécia foi sua autonomia. Por isso que são chamadas cidade-estado, elas tinham uma autonomia, elas se autogovernavam. Isso significa que a Grécia nunca foi, agora vamos lá, um império com territórios coeso e fronteiras definidas. Nunca foi dividida em polis, cuja autonomia manifestaram-se em todos os aspectos, jurídico, político, econômico, religioso. Será que ela nunca foi uma polis? A Grécia Antiga? Nunca foi cercada de polis, com ambientes marcadamente importantes na cidade grega, que eram a Acrópole e a Assembleia. A Acrópole é lá onde se venerava os deuses gregos. Cada cidade importante ela fazia sua Acrópole ali. Nunca foi um local onde a Acrópole, e a mais conhecida é a Acrópole de Atenas, pois obrigava um dos prédios mais conhecidos da civilização grega, que era o Partenon. Ah, gente, mostrei foto para vocês aí durante a aula do Partenon. A Acrópole mais conhecida era onde se cultuavam os deuses, que era como se fosse a cidade dos deuses. Nunca era formada por gênios, que eram uma comunidade agrícola pequena e que seus membros possuíam um grau de consanguinidade, acreditavam que descendiam de um herdeiro em comum. Isso aqui foi o início da Grécia, então ela já foi isso aí. Mas eu quero dizer o que a Grécia nunca foi. Vem cá comigo. A Grécia, devido ser formada por cidades-estados, cidades independentes entre si, cidades que possuíam sua autonomia jurídica, sua autonomia religiosa, sua autonomia econômica, sua autonomia política. Cada uma cidade-estado ela possuía sua autonomia
diferente. A Grécia ela nunca chegou a ser uma unidade, um império, como foi o Império Romano. Ela nunca formou um império. Nunca formou, olha, vamos juntar todo mundo, eleger um rei só e vão formar um império e esse império vai expandir. Não, a Grécia ela não forma um império. Ela tem a defesa da sua cidade-estado, queria que sua cidade-estado se desenvolvesse e se defendesse até contra outras cidades-estados. Os persas, quando vieram atacar a Grécia, as cidades-estados se reuniram para lutar contra os persas, mas isso foi um momento das guerras médicas. Não que eles se juntassem, o seu exército completo, para sempre estar em conflito com outras nações estrangeiras. Então, a Grécia ela nunca foi império, nunca formou um império, nunca teve um território coeso, nunca teve fronteiras definidas. Não, existiam as cidades-estados, mas que também não tinha aquela fronteira ali, aquele limite com outras cidades-estados bem definido. Então, a questão correta dessa daí é a letra, na tela para vocês, é a letra A. Nunca foi um império com território coeso e fronteiras definidas. Isso aí a Grécia nunca foi. Foi, não foi não, nunca foi. Tá? O Enem. Questão do Enem. Olha essa poesia. Chico Buarque, ele faz essa poesia As Mulheres de Atenas, que ele fala sobre o papel das mulheres de Atenas. Mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem por seus maridos, orgulho e raça de Atena. O verso da composição remete à condição das mulheres gregas antigas, caracterizada naquela época em razão de: letra A, sua função pedagógica exercida junto às crianças atenienses, sua importância na consolidação da democracia pelo casamento, seu rebaixamento de status social frente aos homens, seu afastamento das funções domésticas em período de guerra, sua igual política em relação aos homens. Meus queridos, vem cá comigo. Quando Chico Buarque ele fala, no texto dele, mirem-se nos exemplos daquelas mulheres de Atenas, vivem por seus maridos, orgulhos e raça de Atena. Quando ele fala sobre o papel da mulher nessa música, essa música é mais completa, o papel da mulher em Atenas era anulado. Ela não podia ser cidadã, nem ela nem criança podia ser cidadã. Ela era uma mulher submissa, que esperava o seu homem, segundo a música, chegar da guerra e teria que servi-lo de qualquer maneira. Então, essa música ela busca falar sobre a submissão, a anulação do papel da mulher em Atenas. Por isso aí que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra C. A música ela busca explicar o rebaixamento do status social das mulheres frente ao homem. Elas não tinham função pedagógica exercida junto às crianças. Elas não tinham uma importância na consolidação da democracia. Elas não faziam parte da democracia. E nem seu afastamento da função doméstica durante a guerra. E nem eram iguais, considerados iguais aos homens. Era submissa. E essa foi mais uma aula nossa de história. Entramos dentro do mundo grego, a Grécia Antiga. E eu espero vocês na nossa próxima aula para a gente continuar esse assunto.